E aí, vamos direto ao ponto? Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente pega dados científicos complexos e transforma em conhecimento visual e prático. Hoje, o foco da nossa explicação é uma combinação botânica incrivelmente poderosa. Nós vamos falar sobre elementos naturais que são capazes de ativar os hormônios de forma orgânica durante a menopausa. É uma alternativa fascinante que busca devolver a vitalidade, mas sem aqueles riscos que a gente sabe que muitas vezes acompanham as terapias sintéticas tradicionais. O nosso roteiro hoje está super estruturado. Vamos começar entendendo o apagão hormonal, depois passamos pelo escudo adaptogênico, o catalisador botânico, montamos o plano diário, adicionamos a proteção e, claro, vamos fechar com os limites de segurança. Ponto número 1. O apagão hormonal. É impossível falar de qualquer solução sem antes entender o impacto real que essa fase tem no corpo. Chegar ali na faixa dos 40, 50 anos, muitas vezes é como se alguém simplesmente fosse lá e desligasse o disjuntor geral de energia do corpo. A fadiga vira rotina, os famosos fogachos perturbam completamente a paz e o sono e a libido parece desaparecer do mapa. Com todo esse pacote, os relatos médicos mostram que é super comum as mulheres se sentirem como verdadeiras estranhas habitando o próprio corpo. Mas qual é a raiz invisível desse cansaço todo? Bom, ela tem um nome: cortisol. Quando a gente tenta usar algum suplemento isolado e a coisa não funciona, a culpa costuma cair na planta. Só que, na verdade, o grande vilão costuma ser o cortisol, o nosso principal hormônio do estresse. Quando ele fica cronicamente elevado, ele simplesmente sobrecarrega e literalmente sequestra o chamado eixo HHA, que é aquela rede complexa de comunicação entre o cérebro e as glândulas. Sob estresse constante, o corpo cria uma hierarquia de sobrevivência. O cortisol assume o volante e bloqueia a produção dos hormônios que trazem bem-estar e energia, como a testosterona e o estradiol. É exatamente essa bagunça biológica que causa aquela sensação terrível de já acordar num estado de exaustão profunda. É como se as horas de sono não tivessem servido para absolutamente nada. Seção 2, o escudo adaptogênico. É aqui que a gente começa a virar o jogo usando uma sabedoria milenar. Mas olha, antes de entrar na química pura, vamos fazer um desvio histórico rapidinho. Dá para imaginar qual era a moeda de troca dos antigos guerreiros incas? Acredite se quiser, era a maca peruana. Essa raiz andina era considerada tão absurdamente valiosa por causa da energia que proporcionava que eles usavam não só como dinheiro real, mas como um combustível vital para dar coragem e vigor antes das batalhas. Incrível, né? Trazendo essa potência ancestral para os dias de hoje, a maca peruana atua criando uma verdadeira blindagem no eixo HHA. O grande lance da maca é que ela é um adaptógeno puro, ou seja, ela não tem hormônio nenhum na composição dela. O que ela faz é servir como um escudo contra os danos do cortisol, preparando o terreno e meio que ensinando a hipófise a voltar a regular de um jeito autônomo e saudável os níveis de estradiol e testosterona. Seção 3, o catalisador botânico. A maca peruana acalmou o estresse. Então, agora é a hora de colocar a faísca. E aqui a gente precisa derrubar um mito gigantesco. Tem uma crença popular por aí de que o fenogrego é um suplemento só para a vitalidade masculina. Isso é mentira, puro mito. A verdade científica, o fato real, é que essa planta é uma engrenagem essencial e totalmente transformadora para o metabolismo feminino, principalmente durante a menopausa. O segredo por trás dessa eficácia toda atende pelo nome de diogenina. Pensa na diogenina como se fosse a matéria-prima perfeita, a exata peça que os receptores das células estão aguardando. Quando ela entra no organismo, ela age como um alarme, avisando aos receptores que existem hormônios ativos entrando no sistema. Ela acorda, de fato, os processos que estavam lá adormecidos. E o efeito dominó dessa ativação que a gente vê na literatura médica é maravilhoso. Os benefícios diretos incluem uma melhora gigantesca na resistência à insulina, o que é chave para controlar o açúcar no sangue e reduzir aquela gordurinha abdominal teimosa da menopausa. De quebra, ajuda no ganho e na manutenção da massa magra e, claro, é mundialmente famosa por dar aquele gás na libido e no desejo sexual. Seção 4, o plano diário. Vamos traduzir essa biologia toda para a rotina prática. O protocolo científico sugerido para alcançar essa sinergia biológica foca no consumo logo pela manhã. A indicação é de 500 mg de maca peruana, combinados ao mesmo tempo com 500 mg de fenogrego. Usar pela manhã é uma jogada super estratégica para alinhar a absorção das plantas com o ciclo natural de energia que o corpo produz assim que o dia começa. Mas tem uma regra de ouro absolutamente fundamental aqui. Não adianta tentar consertar um motor de 20 anos usando 1 litro de óleo em um dia só, certo? A mensagem é clara, constância é obrigatória.
O corpo pede tempo. A gente está falando de um compromisso contínuo de 4 a 12 semanas para que essas mudanças de humor e libido se solidifiquem de verdade. Seção 5. A proteção. Quando a gente eleva a vitalidade assim, é preciso ser inteligente e prevenir qualquer inconveniente. A grande sacada para garantir essa proteção é a dosagem de 1000 miligramas, ou seja, 1 grama de óleo de semente de abóbora. Essa é a chave de ouro que trabalha nos bastidores para garantir que os benefícios venham com força total, mas sem aquelas desvantagens chatas do aumento natural da testosterona. Funciona assim. Quando a testosterona volta para os níveis ideais, uma pequena parte dela pode acabar virando um subproduto chamado DHT, e é justamente o DHT que causa probleminhas como pele muito oleosa e queda de cabelo. O óleo de semente de abóbora entra em cena como um bloqueador natural super eficiente desse excesso. Então, a energia e o vigor ficam, mas o cabelo e a pele continuam impecáveis. É o equilíbrio na medida certa. Seção 6. Limites de segurança. Clareza e responsabilidade, sempre em primeiro lugar. Tem precauções que simplesmente não se negocia. É indispensável procurar orientação clínica direta se houver qualquer histórico de câncer hormônio-dependente, como de mama ou de útero. A mesma regra vale para problemas e distúrbios de tireoide. É preciso o sinal verde de um especialista. O nosso foco aqui é mapear e explicar a ciência de um jeito imparcial, mas o acompanhamento médico é totalmente insubstituível. Com toda essa estrutura mapeada, fica a pergunta final, aquela para refletir mesmo. Será que chegou a hora de tomar de volta as rédeas da própria vitalidade? O que esses dados todos mostram de um jeito incrível é que existe sim um caminho botânico brilhante. Unindo maca peruana e fenogrego com bastante constância, a ciência comprova que dá para ajudar o corpo a reencontrar aquela energia e equilíbrio. Entender como essas plantas funcionam é o primeiro passo para uma saúde muito mais autêntica e presente. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado por acompanhar e continuem sempre curiosos sobre a ciência do corpo humano.